Ok, pessoal, então chegamos aqui, né, à lição de quarta-feira dessa sétima lição desse segundo trimestre de 2018, tem como tema as 10 virgens. E fiquem ligados porque agora o Ricardo vai apresentar aqui os significados, né, do casamento hebraico, as 3 fases. Por que, né, entender o casamento hebraico? Porque nós temos aqui uma analogia, uma parábola que fala sobre o casamento. E nós não podemos interpretar essa parábola usando a nossa visão, o nosso entendimento de casamento hoje, né? As nossas festas de casamento, as nossas cerimônias. Então nós vamos precisar entender como era o casamento, quais eram as fases do casamento, toda a simbologia envolvida no casamento hebraico, para daí a gente poder entender qual foi o diálogo que Cristo falou. Então nós temos aqui a primeira fala com o Ricardo, e fiquem ligados no slide. E acabou de sair agora aqui do forno, nós estamos gravando aqui, são 00:30, e a Rosângela comentou lá com a gente, falando assim: boa noite, amados irmãos, estou com vocês desde o primeiro programa, não sou muito de comentários, mas o momento exigiu. Eu tenho crescido muito no conhecimento da Palavra de Deus assistindo vocês, e devo admitir que para eu assistir 1 hora de vídeo é pesado, imagino para vocês. Tenho certeza que o programa vai continuar abençoando muitas vidas por este mundo afora. Que o irmão Alexandre consiga descansar um pouco e o irmão Jair seja muito bem-vindo ao canal. Olha, Rosângela, saiu do forno o comentário. Nosso abraço, é por isso que a gente se esforça, a gente mantém, a gente se sente muito grato em ouvir esses testemunhos de vocês, ou seja, que realmente a mensagem de Deus que nós estamos tentando aqui proclamar através dessa mídia do YouTube está alcançando você, está ajudando você na sua comunhão, no seu entendimento da Palavra de Deus, e mais do que isso, né, nos motiva ainda mais a falar desse Deus que a gente conhece bem para as pessoas que não conhecem. Vamos então às entrelinhas das 10 virgens. Fiquem ligados nos slides e entendam bem essas analogias e essas 3 fases. Então vamos lá, 10 virgens. Essa lição, o autor está de parabéns, viu? Porque ela construiu uma linha narrativa simplesmente fantástica. Agora aqui, a gente vai trabalhar a questão das 10 virgens. No grego é partenoi, o plural, né? O plural virgens. Aí qual que é a importância das virgens aqui? A gente falou agora há pouco lá, a gente está falando muito de interpretações. E a virgem aqui, quando eu chegar na fase, na fase correspondente eu vou falar, a virgem tinha um papel aqui no casamento de iluminar o caminho entre o noivo e a casa da noiva, entre a noiva e o noivo. Então veja bem, dentro dessas interpretações, o pastor falou em profecia passiva, né, que é o ensinamento. Nós estamos falando da revelação de Yoshua para o final do tempo, quando o noivo volta. Nós falamos agora há pouco lá das profecias, das trombetas, das taças. Tudo isso é a luz, esse caminho do encontro entre o noivo e a noiva. E essas virgens, essas pessoas, elas precisam dessa luz, precisam encontrar esse caminho da esposa, da igreja, até o noivo. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho assim o contexto. Vamos lá, fases do casamento judaico. Aqui a primeira fase do casamento judaico, que é o Shidduchim, que é a fase da escolha. Mesmo que não fosse igual no nosso caso, que a gente entende mais ou menos assim, nós primeiro nos apaixonamos para depois nos casar. Na ótica judaica era o contrário, você se casa para você depois desenvolver o amor. Aqui o Havá, que é o amor em hebraico. Nessa primeira fase do casamento, na fase da escolha, os pais, os familiares podiam realmente trazer, mas precisava haver o consenso, a aceitação tanto do noivo quanto da noiva. É justamente essa fase é da escolha. E essa escolha envolvia o livre-arbítrio do noivo e o da noiva. Nesta fase aqui, já era feita a ketubá. Quem já viu os vídeos passados já está acostumado, já sabe que a ketubá é o contrato de casamento. Nesse contrato de casamento, nessa ketubá, tem os direitos e as obrigações, tanto do noivo quanto da noiva. Um exemplo, se a noiva quisesse colocar na ketubá uma cláusula dizendo assim: em caso de adultério, meu marido deverá me pagar 500 mil euros. Ela poderia colocar na ketubá. E a ketubá ficava onde? A ketubá ficava na casa. E a ketubá não é uma coisinha pequena, não, é algo grande. E hoje em dia Israel ela tem as mesmas atribuições que tem um título feito no cartório de notas aqui no nosso país. Então vamos lá. Além disso tinha o dote, que o filho pagava para o pai da noiva.
Nós vamos entender a aplicação de tudo isso mais no final. Essa é a primeira fase. Vamos gravar isso e vamos para a segunda. Segunda fase do casamento judaico é o Erusim, que é a fase do engajamento. Nessa fase do engajamento era feito um outro contrato, que não era Ketubá, era um contrato de promessas e condições. Nesse contrato de promessas e condições, por quê? O que acontecia? O noivo ele ia ficar um tempo longe, preparando a casa, preparando a morada, para ele morar com a sua esposa, arrumando emprego, para que ele tenha sustento e coisa e tal. Essa fase durava mais ou menos entre 1 e 2 anos. Não tem nenhuma aplicação profética a isso. Ou seja, nesse contrato tem o tempo de separação e preparo entre ambas as partes. O noivo ia se preparar. A noiva, ela também tem obrigações aqui nessa fase. Ela deve se manter fiel e ela deve se manter preparada e pronta. Por quê? Porque ela não sabe quando o noivo vai voltar. O único que sabe quando o noivo que sabe é o pai do noivo. Só o noivo sabe quando ele irá voltar. Nessa cerimônia tem o Kiddush. O Kiddush seria uma taça que na presença de testemunhas, né, e embaixo de uma roupa, a roupa é tipo uma capelinha, né, e eles bebiam do vinho nessa taça. Agora aqui a gente já vê um símbolo que está no Apocalipse, questão das taças, e era um símbolo justamente do pacto que eles firmam aqui. Calma que essa simbologia da taça não acaba aqui. Ela está um pouquinho estranha porque as taças elas têm uma conotação com as pragas. Depois ela vai ficar mais clara. Vamos lá no próximo slide. Vamos lá. Agora a terceira fase, que é o Nusuim, que significa o carregar. Por que carregar? Porque é a fase em que o noivo volta. Mas ele volta carregado, é a fase do reencontro. Ele não volta andando. Ele chega na cidade, ele chega carregado. E detalhe aqui, quando ele chega na cidade, à frente dele vão tocadores de chufar. Chufar é trombeta. Eu coloquei o desenho aqui, ó. Então veja bem, as profecias do Apocalipse falam justamente em trombetas. As trombetas anunciam a chegada do noivo. Aí conforme ele chega na casa da noiva, você vai ler a Ketubá. Só que nesse caminho, as virgens, elas têm o papel de fazer o quê? De iluminar esse caminho, como nós já falamos lá no começo. E aí agora onde se quebra aquele mesmo cálice que se quebrou na outra fase, que é o Kedushim. E nesta quebra, eles lembram hoje, obviamente, da destruição do templo de Jerusalém. No passado, provavelmente, se lembravam da destruição do primeiro templo e de todas as aflições do seu povo. Mas também é símbolo de uma outra quebra, porque se quebra aquilo que se deixa para trás na vida de solteiro e se começa uma nova vida agora, o noivo e a noiva. São mais ou menos 7 dias de festa para as bodas. Aqui a quebra da taça. Vamos lá. E eles também têm uma Getz, que é uma carta de divórcio. Seria uma alusão ao livre-arbítrio aqui também. Que existe essa possibilidade também. Primeira fase. O que seria a primeira fase aqui? O Shidduchim. A primeira fase acontece no Sinai. E lá nós temos a Ketubá. A Torá é entregue. O contrato de casamento do esposo e da noiva é entregue lá no Monte Sinai. Essa é a primeira fase do casamento. Vamos para a segunda fase do casamento, Lúcio. Erusim. Segunda fase do casamento. Cristo na Santa Ceia. Ele bebendo o vinho, o cálice do vinho, e selando esse acordo entre o noivo e a noiva. Ele iria sair por um prazo para preparar um lugar para a noiva. Vamos lá, Lúcio, a última fase. Ainda na segunda fase tem a questão do dote. Esse aqui é o dote. O dote é o Messias, é o Cristo crucificado na cruz. Esse é o preço pago pela esposa, pela noiva, que é a igreja. Vamos lá agora à última fase. Aí na última fase nós temos o shofar, são as trombetas. Nós temos as 7 trombetas do Apocalipse e as 7 taças. A taça que é a taça quebrada, e o Messias nos convida finalmente, depois das 7 taças, para a bodas, que é a comemoração do casamento. A bodas. Vamos lá. E agora aqui a questão das parábolas das 10 virgens se relaciona com isso aqui.
o clamor da meia-noite. Nós já apresentamos esse gráfico aqui antes, não foi elaborado por a gente, por nós, mas tem essa questão do clamor da meia-noite, como se o clamor da meia-noite tivesse ocorrido na mensagem de Samuel Snoad aqui em 1844. E a questão das virgens. A questão das virgens seria mais ou menos assim. O movimento protestante seriam essas virgens, e começa justamente ali, passamos lá o tempo do fim, né? Nós estamos ali na sexta igreja, indo na igreja de Filadélfia, que é justamente quando acontece o grande desapontamento, e passando para a igreja de Laodiceia. O clamor da meia-noite seria o quê? Nós teríamos aqui o movimento protestante, movimentos protestantes seriam essas virgens. E há um momento lá em que esses protestantes teriam se engajado no estudo justamente de Daniel e Apocalipse. Tudo isso que está sendo tratado na lição. E marcaram uma data para a volta do Messias. Só que se equivocaram, não era a volta do Messias, era o início do Yom Kippur, era a passagem de Yoshua do santo para o santo dos santos. E eles atrelam o quê? Aquelas protestantes que são chamadas de virgens prudentes, permaneceram com o Espírito Santo e permaneceram estudando aquela profecia para tentar entendê-la corretamente. E as outras que tinham menos azeite, menos atuação do Espírito Santo, elas desistiram, muitos viraram ateus, muitos simplesmente desistiram do estudo. Então essa seria uma adaptação da questão das parábolas das virgens com o clamor da meia-noite. Agora, qual seria um grande problema aqui? Muitos têm trabalhado essa associação que é feita, e dito o seguinte, que o Adventismo começaria aqui, e do Adventismo, eu acredito, não sei bem se era essa a intenção do gráfico, aparentemente é isso, porque aqui tem uma bolinha Adventismo, e aqui um grupo menor, virgens. Então se utiliza também isso daí para a dissidência da igreja adventista. E agora nós vamos convidar o pastor vai falar um pouquinho sobre este assunto, dissidência. Bom, então até agora, né, o Ricardo falou agora sobre a questão dos dissidentes, ou seja, pode haver algumas divergências nas interpretações. Vimos sobre os profetas, sobre a evolução progressiva, evolutiva, pastores que podem falar alguma coisa diferente, mas a pergunta que fica aqui novamente para o pastor é com quais divergências nós podemos coabitar? Porque existem divergências que dá para coabitar, existem divergências que não são coabitáveis. Como que a gente pode interpretar, saber essa fronteira? Usando a ilustração anterior que a gente colocou aqui, quando as folhinhas estão para a direita ou para a esquerda, isso são divergências que nós temos que encarar com naturalidade e maturidade e respeitar essas posições. Não são questões claras, conclusivas. Existe margem para você pensar de uma forma, existe outra margem para pensar de uma outra forma, mas isso não compromete o galho mais grosso, o tronco lá embaixo, a raiz. Agora, no momento em que eu estou saindo desse campo, né, podemos falar, olha, Jacó trabalhou mais 7 anos para possuir Raquel, ou Raquel já foi lhe dada e depois ele teve que trabalhar esses 7 anos ainda. Ele pagou a vista ou a prazo? Exatamente. A criação do mundo, desse planeta, é em 2 momentos, no princípio e depois da semana da criação, ou foi tudo num momento só? Qual que é a melhor tradução para esse verso? São questões periféricas, não há dificuldade alguma nisso. Você pode pensar de uma forma, eu penso de outra forma. Agora, se nós vamos questionar, houve dilúvio ou não houve dilúvio? A lei de Deus está em vigência ou não está em vigência? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Então são questões que nós temos que entender que essas questões não estão abertas para o diálogo. Nós não estamos aqui, vamos conversar. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Sim, não, o que você pensa a respeito? Não, nós temos uma posição formada, a revelação é conclusiva, nós não temos uma dúvida, nós temos uma certeza. E nisso aqui, cada um que cair dessa revelação bíblica, ele já se transforma no exato momento num falso profeta. Ele não está sendo coerente à revelação bíblica, ele está saindo, ele está deixando de aceitar verdades que são reveladas,
que não são questões periféricas. Há santuário celestial ou não há santuário celestial? Não temos essa dúvida. Jesus está intercedendo ou não está intercedendo? A mortalidade da alma, como que é? Nós somos mortais? A alma é imortal? Não, nós não temos essa dúvida. A alma é mortal. Então essas questões são claras, os textos são abundantes, são pontos que nós não temos, não estamos abertos para o diálogo, nós não estamos aqui para mencionar, olha, o que você pensa a respeito? Não, a verdade é bíblica, é clara, e nós, se aceitamos a verdade, aceitamos a autoridade bíblica, vamos transmitir a luz como ela nos foi confiada. A partir do momento que há um retrocesso ou a negação de uma dessas verdades, então nós estamos diante da apostasia, da dissidência. Então a dissidência não é uma questão periférica. Uma folhinha. Não, não é uma folhinha. Ele está mexendo no tronco, na raiz, num galho grosso. E nesse momento ele cai da verdade. Se ele caiu da verdade, é um dissidente. Quando isso acontece na igreja, daí nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque claramente acontece a reação dos seus líderes, e entenda líderes aqui, não somente pastor. Não, você não. Toda a liderança, toda uma igreja. E sempre racha a igreja. Por quê? Porque uma ala compreende que é necessário se definir e que tem hora que eu tenho que ser mais amigo de Deus do que amigo dos meus amigos. E tem uma hora que eu tenho que me posicionar e eu não tenho como dizer que uma coisa é quadrada e redonda ao mesmo tempo. Eu não tenho como agradar você e a você. Então, no momento, se tem uma posição diversa. Então, há uma classe na igreja que diz, deixa eu te pegar aqui, Lúcio. Tadinho do Lúcio. Coitado, só porque não acredita na personalidade do Espírito Santo, só porque não acredita que pecado é também natureza humana, para ele pecado é só ato. Mas qual que é o problema disso? Não há dificuldade nenhuma nisso. E agora ele está apanhando do Ricardo, o Ricardo está batendo nele, o pastor também está batendo. Vem cá, Lúcio, vem aqui, vamos conversar. Essas coisas são poucas. E daí o que acontece? Está feito o cenário para eu se infectar. Por isso a Bíblia é clara, em especial Paulo é claro, em nos dar alguns conselhos do que como nós devemos nos portar, como nós devemos tratar aquele que não é uma folhinha, mexendo para lá e para cá, ele está tentando mexer lá embaixo, em questões básicas, sólidas, em questão que a revelação não deixa margem para esse tipo de coisa. Daí eu gostaria de passar aqui para vocês. O pastor preparou alguns slides, fiquem ligados porque ele trouxe vários textos aqui para embasar o que ele está falando. Nada a ver. Bom, queridos, então, como o Lúcio falou, nós separamos aqui alguns textos bíblicos, não há como passar isso para vocês sem transmitir o conteúdo. São alguns textos que vai lhe ajudar quando você observar essa questão de dissidência surgindo no seu meio. Veja, olha o que Paulo diz sobre isso. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, note, observe, está unindo ou está separando? E se afasta, olha a questão, se afasta, não vai, tadinho, está sendo machucado, ninguém está compreendendo, não se aproxime. Próximo texto nos diz, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E daí ele menciona que isso não é para admirar, porque próprio Satanás e seus anjos podem se transformar também em bons mensageiros. Então esses nunca vão falar com aquela voz de dragão. Eles sempre vão utilizar aquela voz mansa e suave, aquela aparência inofensiva. Paulo diz, olha, cuidado, se afasta, nota bem, porque não é por esse caminho. A característica dentro do coração deles é algo que você não deve compactuar. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Pois há insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os da circuncisão, e nós não temos como negar que esse foi o grande problema de Paulo, né? Salvação pelas obras, tem que ter circuncisão, e esses eram os falsos apóstolos, profetas daquela época, que batia pesado em Paulo. Então ele diz, olha, eles são insubordinados,
não passam de faladores, enganadores, especialmente da circuncisão, os quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Então, realmente, o conselho é tapar a boca desses. É claro que não no sentido literal, mas você deve tomar cuidado e se afastar desses. Veja, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, guardai-vos, não se exponha. Você pode conversar, pode dialogar, pode estudar, mas existe um limite saudável para você perceber. Bom, esse nosso amigo aqui, ele não tem uma dúvida, ele tem uma tese, ele tem uma certeza, e o próprio Cristo pode descer aqui e mostrar as verdades reveladas, ele não vai aceitar. Então, guarda. Próximo texto. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Bom, aqui diz, nós estamos ordenando. Observa aqui, vocês devem se apartar. Vocês não devem estar presentes ali. Próximo. Evita o homem faccioso, outra tradução diz herege, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma já está condenada. Conversou uma vez, conversou outra vez, tirou as dúvidas, não tem dúvidas, tem uma certeza, então evita esse camarada, não vai fazer bem para você. Confie de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja quem for, sofrerá a condenação. Paulo mais uma vez diz, olha, seja quem for que está inquietando, que está dividindo, que está causando problemas, que está entrando com ideias que não são bíblicas, não estão unindo, ele vai sofrer a condenação. Mantendo a fé e a boa consciência, portanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Rimileu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemar. Bom, claro o texto, não é? Próximo. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Então aqui, queridos, fica claro qual posicionamento nós devemos ter. Então, quando você observar dissidência, o que não é raro, e que em nosso meio, a Bíblia mesma diz, né? Importa que haja essas dificuldades. É até interessante que haja essas dificuldades para mostrar quem é quem. Então, a grande tendência da igreja muitas vezes é, olha, tadinho, está sangrando, ele está sendo ferido. E então vai lá mostrar amor, solidariedade e acaba sendo enganado também. Os textos foram colocados aí, você observa onde eles se encontram. E o nosso desejo é que você esteja alerta e que você saiba até onde você deve ir e depois onde é se colocar no terreno de Satanás. Como Ellen White diz, gosto muito dessa expressão, no terreno encantado de Satanás. Não ultrapasse a barreira, porque lá você está se colocando sobre a ação de Satanás. Bom, pessoal, estão aí as entrelinhas então de quarta-feira, né? Deu quase meia hora de vídeo só quarta-feira. Esse vídeo vai bater nosso recorde de 2 horas de vídeo, eu acho. Um vídeo comprido. Só porque tem um pastor que gosta de falar, mas eu não estou falando muito, ele fala mais do que foi o combinado, hein? E o que me apavora é o coitado professor da escola sabatina, que tem meia hora, às vezes, para passar tudo isso para o seu aluno, né? Para comentar. Então, ao invés de gastar tanto tempo lá no sábado, compartilhe na hashtag. Compartilha no WhatsApp. E compartilhe no WhatsApp lá com ele, para ele já ir no sábado, já preparado por discursos aí, para aproveitar essas entrelinhas. E essa mensagem é importante, né? Com certeza, é o que vai iluminar o caminho, né? O caminho da noiva para o noivo. Pessoal, novamente, né, fica aí o apelo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, acione o seu sininho e também, se quiser, pode comentar. E nos vemos então no penúltimo assunto dessa lição, assunto de quinta-feira.